Novela News, resumo de novelas. Nos tempos do imperador, capítulo 7. Pedro conta a Isabel que conheceu Luísa na infância. Dominique recebe um presente de Pedro e Eugênio se irrita. Tonico exige que Nélio descubra um ponto fraco de Floriano. Gebo deixa escapar para Zayla sobre o beijo de Samuel em Pilar. Pilar não aceita o pedido de namoro de Samuel e afirma a Luísa que se concentrará nos estudos. Olo aconselha Samuel. Justina nota quando Eugênio se aproxima de Pilar. Caxias alerta Pedro para a possibilidade de uma guerra contra o Paraguai. Tonico conhece Jerusa. Licurgo garante que não demolirão sua taberna. Pedro visita Luísa e se surpreende ao encontrar Teresa na companhia da condessa. Nos tempos do imperador, capítulo 8. Pedro disfarça sua presença na casa de Luísa e Teresa desconfia. Zayla provoca Pilar. Dolores e Eudoro sofrem com a ausência de Pilar. Cândida consulta os búzios para Pilar. Pilar defende Samuel de Borges. Zayla afirma a Cândida que se casará com Samuel. Luísa conduz os estudos de Leopoldina e Isabel. Pedro conversa com Luísa sobre seu relacionamento com Teresa. Justina alerta Pilar sobre Eugênio. Teresa interrompe as aulas de Isabel e Leopoldina e Luísa se irrita. Jerusa e Tonico têm um novo encontro. Teresa reclama com Pedro sobre a rotina das filhas. Eugênio revela a Pilar que Samuel é responsável pela morte de Ambrósio. Nos tempos do imperador, capítulo 9. Luísa explica a Pilar que a acusação a Samuel é falsa. Teresa arma para ter um dia de folga nos estudos de Isabel e Leopoldina. Eugênio se insinua para Pilar que afasta o conde. Pedro convida Luísa para um passeio. Cerqueira aprova a música de Samuel e o contrata para um trabalho. Pilar confronta Samuel, que revela à moça que é filho de Ambrósio. Quinzinho e Licurgo pedem a Teresa que interceda contra a demolição de sua taberna. Borges invade a casa de Olo e Samuel desconfia. Baltazar e Abena explicam a Samuel sua ação em favor das pessoas escravizadas. Floriano quase flagra Jerusa com Tonico. Pedro e Luísa se beijam. Nos tempos do imperador, capítulo 10. Pedro se declara para Luísa, que afirma que os dois não ficarão juntos. Pilar se desculpa com Samuel e o pede em namoro. Luísa apresenta Pilar para Teresa. Pedro pede conselhos a Caxias sobre seus sentimentos por Luísa. Olo confessa a Cândida que está com medo das invasões da polícia. Cerqueira se emociona com a música de Samuel. Pilar deixa escapar para Teresa que Luísa fez uma viagem e a imperatriz deduz que a condessa estava acompanhada de Pedro. Tonico sofre uma emboscada e se surpreende ao encontrar Jerusa. Eugênio anuncia a Luísa que os dois retornarão para a França. Nos tempos do imperador, capítulo 11. Eugênio e Luísa discutem. Pedro afirma a Pilar que não pode interceder por ela junto à faculdade de Salvador. Licurgo e Germana protestam contra a demolição da taberna. Leopoldina se revolta contra Luísa e Isabel pede perdão pela irmã. Pedro conversa com Isabel e Leopoldina sobre a importância dos estudos. Samuel arma contra Borges com a ajuda de Zayla e Gebo. Samuel conforta Pilar, que sofre com a impossibilidade de seu sonho de estudar medicina. Licurgo, Germana, Quinzinho e Clemência choram ao ver as ruínas da taberna. Pilar comenta com Luísa sobre as amantes de Pedro. Floriano se desespera quando Tonico questiona sobre Magali. Nos tempos do imperador, capítulo 12. Tonico chantageia Floriano e consegue o apoio político do coronel. Baltazar e Abena repreendem a ação de Samuel com as crianças. Luísa decide voltar para a França com Eugênio e pede demissão a Pedro. Pilar pensa em se abrigar na pequena África. Borges obriga Lupita a se infiltrar na pequena África. Floriano comenta com Jerusa que precisarão voltar para a Bahia. Pilar propõe dividir o quarto com Lupita, que afirma se chamar Isaura. Luísa confessa a Justina que se apaixonou por Pedro. Olo impede que Pilar se abrigue na pequena África.
Jerusa diz a Tonico que deixará Floriano para ficar com ele. Pedro implora para que Luísa permaneça no Brasil.